Fala, meu amigo empreendedor, tudo bem com você? Acho que você já passou pela experiência de ter que demitir um funcionário. É chato isso, geralmente é o último recurso que a gente tem, mas às vezes é necessário e precisa demitir o funcionário. Como é que você faz naquela hora? O que você fala? Como é que você age? O episódio de hoje eu quero falar sobre isso, quero dar algumas dicas, algumas orientações importantes para a gente aprender a demitir. Então, quer aprender a demitir seu funcionário? Fica aí que eu já volto. Olá, empreendedor! Seja bem-vindo ao podcast Consultório Empresa, uma série em áudio com reflexões, dicas, provocações e insights semanais sobre o mundo empresarial voltado para consultórios e clínicas. Meu nome é Plínio Tomás e vou te ajudar a se tornar um excelente empreendedor. Bom, é isso aí, estamos de volta. Semana passada, infelizmente, a gente não teve episódio, acabou pulando. Uma série de coisas aí na minha vida foi meio corrido. Eu acabei não conseguindo fazer o episódio da semana passada, infelizmente. Acho que foi o primeiro que a gente pulou, né, nesse período aí que a gente está fazendo. Mas vamos lá, eu falei que eu ia falar com vocês de como demitir um funcionário. Então eu quero dar várias dicas. Vamos lá, como o assunto é muito longo, são várias, então vamos lá, sem mais delongas, pega aí um papel, uma caneta, onde você quiser anotar. Presta atenção, se estiver ouvindo aí fazendo exercício, não vai parar para isso, né? Depois você faz isso, depois você anota, depois você faz seu estudo. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu quero dizer com relação a esse processo de demissão é: faça você mesmo. Em outras palavras, não delegue essa função, essa tarefa para outra pessoa. A demissão de um funcionário tem que ser do chefe direto ou da pessoa de um cargo maior. Então, não fica por talvez ter algum tipo de medo, algum receio, porque é chato, eu não gosto disso. Então começa a passar para um outro funcionário. Por exemplo, pegar um funcionário igual e pedir para o funcionário dar esse recado. Eu já vi várias clínicas que tiveram esse tipo de problema. O dono da clínica tinha medo, tinha uma certa vergonha, enfim, dificuldade em demitir o funcionário, uma recepcionista, e pediu para outra recepcionista demitir. Isso é péssimo, queima o filme, dá uma encrenca enorme depois. Então não, a responsabilidade é sua, tá? Então você que tem que fazer isso, ou o chefe direto. Se você tem um gerente na clínica, essa pessoa pode até fazer essa função. Vamos lá, a próxima dica é: não comunique a outros antes. Bom, acho que também deveria ser óbvio, mas infelizmente não é. Se você vai demitir alguém, então você quer demitir lá o Joãozinho. Vai demitir o Joãozinho? Não comenta com a Marcela, com o Pedro, com o Carlos, não comenta, porque se você comenta com outros funcionários, a chance dessa informação vazar é gigantesca. Eu diria que é quase 100%. E aí, o funcionário fica sabendo que vai ser demitido por outras pessoas, é muito ruim. É desagradável você ter informado para várias pessoas antes dele. O próprio funcionário é praticamente ali o último a saber. Então, jamais faça isso, ok? Então, uma orientação importante é: não comunique a outra pessoa antes do funcionário, fala direto com ele. Dica número 3, né? Comunique a demissão numa sexta-feira. Não sei se você já trabalhou em alguma empresa, se já trabalhou, talvez você tenha observado isso, que 99% das demissões acontecem em sextas-feiras. Sabe por que isso? Por que tem essa dica? Porque quando o funcionário é demitido, existe uma chance muito grande das pessoas do chamado rádio peão, sabe? O resto da equipe, as demais pessoas da equipe, começarem a conversar e elucubrar e pensar em possibilidades a respeito de por que a pessoa foi demitida, se aconteceu isso, se aconteceu aquilo, o que foi, e as pessoas começam a fazer várias teorias de conspiração e por aí vai. Então, para evitar que isso aconteça, geralmente as pessoas são demitidas numa sexta-feira para que a equipe se disperse, e só vai estar realmente todas as pessoas reunidas na outra segunda-feira. Passado aquele momento inicial de euforia, de dúvidas, de incertezas, este efeito cai radicalmente, cai bastante, né? Esse efeito dessa fofocaiada que acontece depois aí. Então, ajuda bastante a gente esperar um pouquinho para esfriar isso. A gente faz a demissão então numa sexta-feira. Bom, outra dica: não dê muito tempo ao demitido. O que quero dizer com isso? Que uma vez que a pessoa foi demitida, não é muito legal ela ficar muito tempo ainda no trabalho.
Dependendo do motivo da demissão, ele vai ser demitido no dia e vai embora no dia. Mas muitas vezes ele é demitido, ele é informado com relação à demissão e talvez ele ainda vá ficar ali o mês do aviso prévio inteiro em trabalho efetivamente. Você sabe que você pode pagar o aviso prévio ou deixar a pessoa trabalhando aquele um mês, né, do aviso prévio. Isso é um acordo das duas partes. Mas de um modo geral, eu particularmente recomendo que você, claro, tem exceções, mas que você não deixe o mês inteiro. Deixe uma semana, no máximo 2. Isso é mais do que suficiente para a pessoa entender, absorver o problema e tal, a questão, e eventualmente fazer uma transição para outro funcionário, se ela for uma pessoa boa, bacana, e esteja sendo demitida por alguma razão, por exemplo, porque a empresa está num momento ruim, porque aconteceu alguma coisa que vai ter que ter redução de pessoas, mas é um bom funcionário. Então, uma semana, 2 no máximo. Mais do que isso, eu acho que começa a não funcionar muito bem. A quinta dica que eu quero dar é: a reunião que você vai usar para demitir a pessoa deve ser feita numa sala fechada, nunca em lugar público. Então, também, novamente, né, acho que eu estou falando obviedades, mas não custa. Fazer uma reunião de conversar com a pessoa, demiti-la em lugar público, seria absolutamente equivocado. Se eu vou falar com uma pessoa para comunicar a sua demissão, isso precisa ser num local reservado, onde esteja conversando com ela, somente com ela, e não tornando isso uma coisa pública, de uma forma que todo mundo ali está testemunhando. Então, o ideal é que você esteja numa sala separada, conversando com a pessoa, e de preferência, se for possível, né, que você tenha uma pessoa do RH da sua empresa ali para servir de testemunha, né? Então, isso seria bem legal. Se você tem um gerente, talvez possa ser você, seu gerente e o funcionário. É bacana ter uma pessoa de testemunha que seja de um cargo superior e não um igual, como eu já falei anteriormente. Ok? Bom, vamos lá para uma outra dica. Agradeça o trabalho feito. Eu particularmente acho importante isso, porque de um modo geral, o funcionário que foi demitido, ele não fez só coisas ruins, mesmo porque ele pode estar sendo demitido por um motivo não ligado ao seu trabalho. Então, é sempre importante, é de bom tom, eu recomendo que você agradeça o empenho que ele teve, ainda que ele não tenha tido super resultado, mas que ele se empenhou de alguma forma. Então, lembra desse momento, né, dessas coisas boas que ele fez no momento ali da demissão, ok? Já vou emendar isso aqui com a próxima dica, né? A próxima dica é: não faça comparações com outros funcionários. Então, embora você vá argumentar ali, dar alguns elogios, você também muito provavelmente vai contar para ele o porquê ele está sendo demitido, né? Então, uma coisa importante é não ficar comparando. Por exemplo, assim, olha, você não fez isso, mas em compensação, olha lá o Carlos. O Carlos sim, o Carlos fez, o Carlos entrega, o Carlos faz na hora certa, você não faz. Não precisa disso. Ele sabe disso provavelmente, né? Todo mundo sabe disso. Não precisa ficar relembrando desse tipo de coisa, porque é uma situação desagradável, você coloca uma pessoa para baixo e ela já está sendo demitida. Não precisa mais desse esforço negativo aí, ok? Então vamos combinar assim. Não fica fazendo comparação com outros funcionários para colocar a pessoa para baixo, né? E outra, comparar com outros funcionários, você também está usando nessa mesma reunião, você está expondo o outro funcionário, seja para o bem ou seja para o mal. Então também não é legal. Próxima dica é: vá direto ao ponto. O que é isso? Na hora de conversar com a pessoa, não fique embaçando muito para conversar, porque provavelmente ela está sentindo o clima, ela viu que tem alguma coisa errada, e aí ela já está numa tensão, ela não está nem prestando atenção muito no que você está falando antes daquilo, então vai mais ou menos direto ao ponto. Claro, dá uma quebrada ali no gelo, mas depois você já entra no assunto. Eu acho que a frase deve ser mais ou menos assim, ó, você fala para a pessoa: então, Joana, olha, essa reunião aqui é porque eu quero comunicar a você que, devido ao motivo tal e tal e tal, você, infelizmente, não poderá continuar trabalhando com a empresa e você está sendo desligada a partir de hoje, a partir da data tal. Eu acho que tem que ser assim, de uma forma direta. Aí você vai conversar um pouquinho depois com ela, vai explicar mais detalhes, enfim, mas eu acho que não embaça para falar. Então a frase que você vai falar, fala de uma forma direta, fala de uma forma clara, né, comunica o motivo e deixa isso bem claro, ok? Essa reunião não é para ficar dando bronca eu ia falar paciente, dando bronca no funcionário. Não é para isso. Essa reunião é para comunicar o desligamento, ok? Que passou, os motivos já foram. Dica número 10. Mostre segurança. Qualquer tipo de hesitação da sua parte incentivará o demitido a dizer algo a mais ou questionar a decisão.
Deu para entender? Ou seja, aqui você olha nos olhos da pessoa, você é firme, se ele perguntar de quem foi a decisão, você fala que é sua, não tenha problema com relação a isso, mas mostre segurança. Se você ficar assim demonstrando que, não sei se eu te demito ou não, sabe, eu não queria, mas olha, estou sendo obrigado, não cabe. Eu falo, infelizmente foi isso, o motivo é esse, vamos supor que o motivo seja porque a empresa está mal. Eu falo, olha, como você sabe, nossa empresa não está legal, infelizmente eu não tenho outra opção senão demitir, né? Então, seja direto, franco, mas convicto, seguro da sua decisão, tá? Passe um ar de segurança. Próxima dica é, sempre explique o motivo da demissão. Então, eu acho que eu já falei sobre isso aqui nas outras dicas de alguma forma, mas a pessoa sempre, quando é demitida, ela quer saber o motivo. Imagina você sendo demitido de uma empresa e a pessoa só fala, a partir de amanhã eu não quero mais você aqui. Fala, por quê? Não te interessa. Não existe isso, né? Então a gente tem que contar para a pessoa qual é o motivo, de uma forma que ela entenda, pelo menos o que possa aprender para quem sabe, se foi algum problema que ela fez, que ela possa tomar o devido cuidado numa próxima vez. Talvez seja isso, né? Então, é importante sempre contar para a pessoa então o que está acontecendo, né? Uma exceção a essa regra seria quando o funcionário tem uma postura, sei lá, mais aberta, ele aceita a causa da demissão e ele pede recomendações para melhorar nos seus empregos futuros, né? Alguma coisa assim. É raro, mas se acontecer, ok. A próxima dica é, se a decisão não for sua, jamais diga que não concorda, que é injusto ou que é culpa do dono. Então vamos supor que quem está fazendo a demissão seja lá o gerente. Aí o funcionário fala, mas é que injusto. Aí o gerente fala para ele, é verdade, também acho injusto. Que sacanagem do doutor fulano, é verdade, sacanagem do doutor fulano. Jamais isso pode acontecer, em hipótese alguma, né? Então assim, quem decidiu, quem está tomando a postura, tem que aceitar a responsabilidade disso. E quem está numa posição de liderança, por exemplo, um gerente, tem que saber que ele está numa posição representando a empresa. O gerente naquele momento representa o dono da clínica, então ele tem que ter postura profissional. Ele vai lá e diz o que aconteceu e não fica dando sua opinião. Verdade, que coisa injusta, meu Deus, que fizeram com você. De forma alguma, ok? Isso é ruim para a pessoa, para esse suposto líder que estaria fazendo isso, que de liderança não tem nada. É ruim para a clínica como um todo. Isso pode até dar confusão trabalhista lá para frente também, ok? Então não, porque não faça isso. Dica 13. Não se comprometa com o que você não pode cumprir. Então, às vezes, o funcionário, lá no momento da demissão, vai te pedir, sei lá, carta de recomendação, por exemplo. Ou vai pedir que você se comprometa a fazer tal coisa com ele, dar um salário adicional, ou chamar ele para um outro processo seletivo daqui a 6 meses. Se você não sabe que você pode fazer isso, não se comprometa com essas coisas. Ok? É muito desagradável você começar ali a empenhar a sua palavra, né? Você dá a sua palavra para o funcionário e depois você não vai cumprir daqui a algum tempo, você acaba queimando o filme. Eu acho que isso é contra a ética profissional e mostra uma fraqueza de gestão. Então, não se compromete com o que você não pode cumprir. Ok? E o último item dessa lista aqui é não responda a eventuais agressões. Sabe que em alguns casos é possível que a pessoa que está sendo demitida, sei lá, perca a cabeça, fale alguma coisa, fique agressivo, se altere. Isso pode acontecer, né? Eu, graças a Deus, comigo nunca aconteceu, em todas as vezes que eu já demiti funcionários, como diretor de várias empresas, mas isso pode acontecer, já ouvi várias histórias assim. Então, se isso acontecer, mantenha calma, não responda a agressão física. Física seria pior ainda, né? Mas nunca conheci um caso assim, mas não responda a esta agressão verbal, né, que a pessoa pode fazer com você ali. Fica tranquilo, mantenha a calma, mantenha a postura, mantenha a sua posição profissional, né, e aí você pode falar para a pessoa, olha, como eu estou vendo que você está alterado, infelizmente a gente não tem como continuar essa conversa nesse exato momento, eu vou encerrar a reunião aqui, você deve ter uma testemunha com você naquele momento, de preferência, se não tiver, chame uma naquele momento, diga, olha, então estamos encerrando a reunião por causa disso e vamos nos colocar à disposição para conversar novamente daqui a X dias ou algumas horas ou assim que for possível, ok? Mas não volte atrás por conta disso de forma alguma.
Bom, e por fim, só para dizer uma coisa assim, logo depois que você demitir, então documente essa reunião, né, veja tudo que tem para falar, se possível chama depois a equipe para eliminar rumores, o que as pessoas podem estar pensando, então você tem um bate-papo ali com elas e conta, claro, sem expor aquele funcionário, né, mas diga, olha, aconteceu tal situação, ou por isso ele foi demitido, de uma forma bem delicada, só para evitar maiores rumores, ok? Não fica falando mais coisas assim. E dependendo de qual for o motivo, eu acho que cabe sempre, essa aqui é uma dica final, reflita. Porque dependendo do motivo que gerou essa demissão, talvez tenha a ver com a sua gestão, ou com a sua liderança, ou com a forma como você contratou a pessoa. Então, de verdade, faz uma reflexão profunda, até anota essas coisas, mas é o seguinte, aonde foi que eu errei? Eu errei na contratação da pessoa, eu errei em não dar o treinamento, eu errei em não motivar essa pessoa, eu errei em colocar ela na função errada, eu errei em dar liberdade demais, eu errei em dar liberdade de menos, em não dar responsabilidade, eu errei aonde? Em que momento você errou? Porque se você contratou essa pessoa, provavelmente você tinha uma expectativa que ela ia fazer um trabalho bacana. Se isso não aconteceu, aonde você errou? Você errou na contratação, no mínimo, ou em mais alguma outra parte. Então você precisa entender isso, refletir sobre isso, para, como um bom gestor, como um bom líder, não repetir mais esse tipo de erro. Ok? Muito bom, essas foram então as dicas importantes para você agora aprender a demitir um funcionário. É ruim, mas faz parte do processo, faz parte do pacote. Resolveu ser líder, resolveu empreender, quer ser empreendedor, quer ser empresário, faz parte do pacote, às vezes, ter que demitir funcionário. Espero que essas dicas tenham sido bem úteis para você também. Eu quero finalizar aqui relembrando você de algumas coisas. Uma delas é o nosso encontro de alunos e clientes, que não se limita a alunos e clientes, estão me perguntando isso. Então você que é ouvinte aqui do podcast, seus amigos, pessoas que estão interessadas em gestão e marketing, pode participar. O objetivo do nosso encontro é dar uma chacoalhada de informações e novidades para quem já passou por processo de consultoria com a gente, com a Tomás Gestão e Marketing, ou foi meu aluno de alguma forma dos cursos pelo Brasil inteiro. Então, mas outras pessoas e convidados podem participar também fazendo as suas devidas inscrições, claro. Então, esse nosso encontro de 2 dias é uma jornada, assim, é um congresso praticamente, vai acontecer nos dias 30 e 31 de agosto no grande auditório da FASAN, Faculdade Sul-Americana, em Goiânia, que é o local onde a gente tem o nosso MBA, nossa pós-graduação Lato Sensu em Gestão de Clínicas Médico-Odontológicas. Então, você vai entrar no nosso site encontrotomás.com, não tem o BR, e ver lá todas as informações, ver os palestrantes, ver tudo o que vai acontecer e faz a sua inscrição por lá, tá? É isso. E aí você pode inscrever seus amigos também, se for o caso. E lembrando que o primeiro lote já virou, já estamos no segundo lote. Se você passar muito tempo, pode. 2 coisas. Não ter mais vagas, porque são apenas 200 e pouquinhas vagas. Ou, o que pode acontecer também, é que o preço vai ficar mais caro no terceiro lote. Tá bom? Então não demora muito para isso. E outro recado que eu quero dizer também é que o nosso grupo de estudos Consultório Empresa, o projeto está crescendo bastante, está tomando corpo. Então, se você tem interesse em fazer parte de um grupo de discussão para discutir estes episódios do podcast e outros conteúdos que a gente tem, se reunir presencialmente uma vez por mês com colegas, com profissionais de saúde, para discutir a aplicação prática de como você está fazendo para aplicar na prática esse tipo de conteúdo que eu venho falando aqui para vocês aqui no podcast e em outros materiais que eu tenho, nos livros inclusive. Então, se você estiver interessado, também pode entrar em contato comigo ou entra no site consultorioempresa.com.br, olha lá em cima no menu GC, né, que é o Grupo de Estudos Consultório Empresa, GC. Clica lá que você vai ver toda uma explicação sobre isso. O texto é longo, mas é importante você ler prestando atenção, ok? Leia o texto, veja direitinho o que qual é o conceito, porque tem um conceito muito próprio, uma forma de um compromisso um com o outro no grupo, né? É um grupo de ajuda mútua, mais do que um aprendizado. E a gente está montando aí uma grande comunidade brasileira aqui, na verdade até mais, estamos passando as fronteiras aqui na verdade, para os países vizinhos, e vários grupos estão sendo montados aqui. Então, você tem interesse em participar ou tem interesse em ser o facilitador, o líder de um desses grupos, também pode entrar em contato comigo, que aí você vai receber um treinamento para isso e tem alguns benefícios para isso também. Ok?
Então é isso, empreendedor, forte abraço, vai colocando tudo em prática e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.